Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. Numa edição especial, a gente está aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul, bem no coração da cidade, na Praça Dante Alighieri, conversando com uma grande personagem de tudo isso aqui também. Ela que é escritora, uma pessoa muito querida, Elô Bassichetti, que eu tenho a honra de receber hoje no programa Sons do Coração. Bem-vinda, Elô! Muito prazer, o prazer é todo meu, Vivi, estar aqui, ainda mais numa praça, uma feira do livro. Que bom nos encontrarmos depois de tempos tão distanciados, né? Agora nós estamos aqui presencialmente, que maravilha. Que bom! Elô, a Feira do Livro faz parte da tua vida, né? Sim, porque foram 21 anos de Secretaria de Cultura, né? E agora, em julho, eu então me afastei, me aposentei, né? Mas não me aposentei dessa minha labuta, né, em prol do livro e da leitura, pelas artes, pelos projetos. Então são outros caminhos, mas são caminhos do coração também, porque a minha paixão ligada à literatura, ela não para, né? Paixão nunca morre, né? Como é que tá estar aqui na Feira do Livro num outro papel, né, Elô? Como visitante, como escritora, também você está participando da programação? Sim, que eu sei. Sim, eu estou participando, então, até por sinal, se eu puder fazer a entrega neste momento. Mas aqui, você que manda. Eu trouxe nosso livro, eu digo nosso porque um é da Vivi Costa e um é meu, A Bruxa Zabumbada, La Estrega Zabumbada, e a Fubica do Nono Felice, né? São uma edição bilíngue de livros de literatura para a infância. Eu gosto muito de falar para a infância, né? Lembrando da importância da formação dos pequenos leitores para futuros leitores, né? Então, da importância da LIGE, do espaço que é dado nas feiras do livro para literatura infantil e juvenil. Então eu passo para ti, Vivi. Nossa, o Dudu e o Gael vão amar. E a gente tem também um grupo muito grande de trabalhadores da cultura envolvidos nesse projeto. Foi um projeto que envolve música, né? Ele é multimídia, nós estamos chamando de um projeto multimídia. Então tem o QR Code, daí dá para acessar a animação do Arthur Bovo. Nós temos a música da Cibele e da Damaris. Então é um conjunto de pessoas trabalhando. Gil e Doug ilustrando, né? Vocês já conhecem os nossos queridos ilustradores. Elos do Conto. É a minha editora. É a tua editora também, editora, né? Isso. Quantos anos tem a editora? Começou em 2013. É uma editora pequena, né, com o intuito de publicar as minhas obras, mas agora ela abre um pequeno espaço para publicações infanto-juvenis de alguns autores, porque eu não tenho condições, né, digamos assim, a minha editora é muito pequena para abrir um espaço maior. Então é uma coisa bem da casa, assim, bem para a gente poder publicar boa literatura num espaço pequeno, mas que a gente possa espalhar pelo Rio Grande todo. São 20 cidades que contemplam o dialeto talhã. Por isso que nós então entramos com esse projeto pela lei estadual, né, a LIC estadual. Foi aprovado, né, justamente porque ele é um projeto que ele vai atender a vários municípios e que resgata justamente o italiano, que é uma língua que pode, um dialeto que pode desaparecer se não for então incentivado, se não for trabalhado. E esses livros, eles são literários, na verdade eles não são paradidáticos, na verdade são histórias que tem uma versão em italiano e que a gente se divertiu. Nós estávamos dizendo que é uma diversão, né? Porque a literatura tem que divertir acima de tudo, né, Vivi? E telespectadores, nós não podemos restringir a só a questão didática, o ensinamento. Isso a gente deixa para a escola. A escola tem este papel. O nosso papel enquanto escritor e artista é a ludicidade. É um envolvimento, é encantar, né? É encantar. E achamos, né? A gente pensa que o que a gente já pôde ver no dia domingo, no lançamento, é que as crianças se divertiram à beça. Já tem municípios nos procurando. Que legal! Para distribuição, então, para os municípios será gratuita, para esses municípios que têm esse vínculo com o talhã. Depois eu quero autógrafo, tá? Prazer, Olha só, então a gente está falando da Elô, escritora, mas da Elô que ela consegue agregar muitas
pessoas, como a gente estava falando antes, né, Elô, em torno de um projeto e se divertindo. E você tá com o pé na estrada, né, Elô? Porque eu só vejo as suas postagens assim, cada dia numa cidade. Como é que tá sendo isso na tua vida? É diferente, né? Então, vale lembrar que esse projeto foi uma ideia, assim, a primeira sementinha foi a Cibele Tedesco, que teve essa ideia e passou por mim uma vez na rua e disse: Elô, nós temos que fazer algo junto. Só que a gente nunca imaginou que isso fosse tomar a dimensão e a proporção que tomou. Porque daí a Cibele também tem essa coisa de agregar, né? Aí então já juntou a Magali, já juntou a Cleri, já a Gil e Doug, veio vindo e vieram trazendo mais gente. No final do livro todo mundo vai ver, tem um monte de gente envolvida. Isso que é legal, porque trabalhar em equipe é que faz a diferença. A paixão era de todos. Então a força que nós conseguimos desse projeto é justamente desse momento de afastamento triste, de pandemia, de a gente conseguir resgatar essa união, mesmo virtualmente. Aí nós nos unimos no dia do lançamento, a gente nunca tinha reunido toda a turma. E aí, como é que foi? Ai, foi lindo, né? Domingo foi uma coisa assim, faltou espaço, né? Pra tanta alegria. Elô, e a Elô, escritora, e a Elô que lança projetos, está tendo mais tempo ultimamente? Sim. Com a tua saída da prefeitura? É engraçado, Vivi, porque assim, ó, eu não sei se eu sou uma pessoa agitada demais e que eu me envolvo em outras coisas, e quando eu vejo, eu acho que é geminianos que são assim. Eu tenho um ascendente em peixes, então é tudo ar, é tudo água, é tudo assim, né? Então eu não consigo ficar muito tempo parada, então eu me envolvo. Eu tenho 4 netas. 4 meninas. 4 meninas, 4 luas meninas, já tenho até música para elas. As 4 meninas, 4 mulheres poderosas que já estão vindo, né, para o mundo aí para movimentar, né? Ler é mover-se, né? Então essas meninas vêm também para ocupar um espaço bem grande na minha vida, mas para encantar também, porque é muito incrível isso, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter 4 netas, nunca. Que vieram de 2 meninos lindos, né, Elô? E a gente não imagina. Eu assim, nunca parei para pensar, eu nunca gosto de criar muita expectativa. Eu coloco o meu amor e a minha paixão nas coisas, né? Mas eu não imaginava, e agora elas estão aí. Então é um pouquinho para cada segmento, né? A família, até ontem me perguntaram, mas que horas que tu produz? Eu digo, eu não sei que horas que eu produzo, não exatamente. Eu sou um pouco indisciplinada para essas coisas. Mas quando a coisa tem que acontecer, eu vou noite adentro, não importa, né? Da meia-noite às 6. Elô, e a Elovó? Vamos falar um pouquinho da Elovó? Pode falar. Ela gosta de ler para as netas? Como é que é esse processo? Porque ler para um filho é legal, é uma coisa legal. Agora, ler para as netas deve ser algo assim... É uma entrega total, porque aí entra totalmente o lúdico, né? Porque a avó, né? A gente não se preocupa com aquela coisa assim, se eu vou dizer isso... como é que vai ser aquilo, não entra julgamento nenhum, entra só a ludicidade, a brincadeira. E criança não tem não faz julgamento, a criança eu entro junto com elas, então a gente se diverte, e elas contam pra mim, na verdade. Elas contam. E eu tenho uma das minhas netas, a mais velha, que tem 4 anos, ela gosta de dar um destino principalmente para personagens mal resolvidos. Digo mal resolvidos para ela, né? Então, tipo, se é o antagonista, né? Tem o protagonista e tem o antagonista, é um antagonista de verdade, né? Digamos assim, que é contra. Um vilão. Um vilão ali, ela já dá um jeito. E eu digo, mas eu te contei. Não, vó, é assim a história. Então é legal isso de deixar também a criança ir para onde ela quiser ir nas suas histórias, né? Essa coisa da imaginação, de entrar. Mas com minhas crianças, os alunos também eu faço isso. Então às vezes eu digo para as profs, quando eu chego na escola eu entendo vocês, porque elas têm que ter uma direção para organizar as questões dentro da escola. Mas me desculpe, mas eu vim para brincar. Eu não vou chamar a atenção de ninguém, né? Porque, na verdade, quando eu chego na escola, eu sou visita. Então, tudo que eu vejo é que nem a avó, né? Chega e só vê coisa boa, né? Só o filé. E eu me divirto demais. Ai, que legal, Elô. E como é que a gente faz para uma criança gostar de ler? Nesse mundo tão tecnológico, a gente concorre com o celularzinho, né? Mas aí entra essa questão
do tempo que eu tenho para o olhar. A questão do olhar, de saber que é importante parar. Porque aí entra a questão do adulto também. O adulto é o exemplo. Nós precisamos ter essa consciência de que se eu parar 10 minutos por dia para fazer a leitura, o que não é muito para o tempo do adulto, mas é muito para o tempo da criança. Saber que aquele livro é importante para aquele pai que parou, que ele está agitado o dia inteiro, mas tirar um pouco, investir. Nós não estamos tirando, nós estamos investindo aquele tempo, pode ser 10, 15 minutos, mas para pegar o livro, abrir o livro, se surpreender diante dos seus filhos. Isso que marca, isso que fica. Eu mesma, quando eu era criança, eu tive pais que não foram. Meu pai estudou até o chamado 5º ano, primário. A minha mãe até o 4º ano. Então eu não tive pais leitores, entre aspas, Não tive acesso a livros, mas eu tive acesso a um pai que desligava a televisão durante meia hora, que fosse, televisores naquela época era tudo, Mas meu pai desligava para ler o Correio do Povo. Uau. E eu ia perto assim, meu Deus, o que ele está lendo nessas letrinhas pequenininhas em preto e branco, porque criança gosta de cor. Mas o meu pai, ele fantasiava a leitura que ele estava lendo. Para ti? Para mim. Então aquilo para mim era assim, olha, na simplicidade dele e nas contações de histórias da minha mãe, que ela contava, não lia, mas contava, eram os minutos que eles me davam e que eu guardo até hoje. Essa memória afetiva nunca eu esqueci. Elô, e você como mãe, conseguia ter esse tempo para os filhos? Esses dias a pergunta foi feita pelo meu filho. Eu disse pra ele, tá me colocando numa saia justa. Tu fazia isso, mãe, com a gente quando... Aí eu disse, Felipe, por incrível que pareça, em alguns momentos sim, outros não. Porque era impossível fazer tudo o que eu queria fazer. Então agora é uma espécie de boa vingança. Eu faço, com as tuas filhas, com a filha do Davi, com a Beatriz, o que eu gostaria de fazer sempre, ter feito sempre, porque eu era uma mãe que trabalhava muito também, Mas quando eu fiquei meio turno em casa, eu já podia fazer um pouco mais. Mas o que me dá satisfação é quando eu lembro que meus filhos dizem pra mim, mãe, tu sempre foi meio maluquete, Então isso é uma satisfação pra mim, eu não acho ruim. Porque na verdade eu sempre ia além daquilo que talvez eles esperassem, que eu fosse mais rígida. Então tinha código para entrar dentro de casa. Quando eu chegava do trabalho, tinha que bater tantas vezes, tinha que dizer um código, senão meu filho não abria, os dois não abriam a porta. Ah, eles faziam isso contigo. Então eu entrava também nas brincadeiras deles, Então tinha coisas que a gente fazia que eles estavam lembrando esses dias que eu disse, vocês lembram disso, Viu? Mas não é um pouco diferente do que do que eu sou com as minhas netas. Mas sempre a gente procurou, tanto eu quanto o Ayrton, de levá-los em lugares diferentes, principalmente encorajá-los a, por exemplo, saltar de um barco, claro, com as boias e tal, mas no mar, para a gente poder também brincar com eles, não ficar só reprimindo, de ir no Play Center, algum lugar assim, tinha em Porto Alegre, mas não tinha em Caxias, e de ir em parque com eles, de fazer exploração em floresta, quando a gente não tinha condições de ir até Porto Alegre ou de ir em outra cidade por questões financeiras, a gente ia em um outro lugar onde a gente podia explorar e fazer o tipo de brincadeira, principalmente em final de semana. Um dia de semana era difícil, realmente. Que legal. Não é fácil pra ninguém, Vivi? Não é, Elô. Romantizar tudo também não. Também não dá. Elô, qual é a resposta que você tem hoje das crianças, Porque a gente fala da tecnologia, mas quando você chega numa escola, senta, brinca com elas, entrega o teu melhor, como é que é o retorno delas? Um dos retornos que eu tive mais lindos e que eu acho que simboliza tudo isso, e não tem, para mim não tem preço, uma vez uma menininha, ela juntou uma lantejola do chão de uma, não sei se era uma apresentação que eles tiveram, alguma coisa na escola, e me entregou e me disse,
eu gostei tanto de ti que eu quero que tu lembre de mim também. Então ela botou na minha mão e eu abri, era uma lantejola, era o brilho. Ela disse, é o meu brilho para ti. E eu disse, eu vou sempre lembrar de ti, tanto que eu estou lembrando disso 10 anos depois ou mais. Que lindo. Então eu acho que é a simplicidade das coisas. A criança não precisa de muita coisa, gente. O que eu noto é isso, é o olhar, é ela ser vista. Atenção, né? Atenção. Então isso que eu acho, muitas vezes, que claro, é bacana a tecnologia, eu aprecio, acho tudo. Nós já falamos, né, como é importante a questão virtual, nós estamos em um momento que precisamos, né, estamos juntos nessa. Só que não dá para esquecer do contato, gente. O ser humano precisa disso. Nós precisamos entender que não precisa de muita perfumaria, o amor é muito mais simples, né? Alcançar essa atenção, esse olhar. Às vezes aquela criança que está lá sentadinha, que tu olha, que ela dá aquele sorrisinho no cantinho da boca. Que legal! Já chegou, né? Ganhei o dia. Elô, você tem esse jeito super mãezona, super avó também. Como escritora, várias obras infantis, mas você começou um pouquinho antes, com poesia, Elô, foi isso? Comecei com o Amor em Três Tempos, mais para adolescente, né? Poesia mais apaixonada, assim, que não deixa de ser o meu estilo em tudo, né? Eu penso assim que esse lado romântico eu continuo tendo e sempre vou ter. Tem pessoas que são mais, bastante diferentes, a poesia é mais urbana, né? Mas eu não deixei de ter esse outro meu lado mais adolescente. Então eu sempre digo que volta e meia essa adolescente também vem, não só a menina Ilona. Então escrever hoje para jovens, para mim, é o maior desafio que eu tenho. Para a juventude é complicada até a questão da linguagem, então tem um ponto a ser atingido aí. E eu acredito que nem todo escritor consegue. Eu estou lutando para me tornar uma boa escritora nessa área. Não sei se vou conseguir, eu estou ainda engatinhando. Eu tenho mais liberdade para escrever para criança. E já me disseram, então, tu escreve o que é mais difícil. Escrever para criança é o mais difícil. Porque a criança, ela tem também esse ponto que tu tem que tocar, né? Mas eu gosto muito de quando tu fala, né, nos sons do coração, é isso, é escutar o som do coração da história. Porque quando tu conseguir escutar esse som, é porque está dando o caminho e o norte para tu continuar a tua história. Porque se ela não tiver essa força e essa verdade, a gente chega, mas não chega a tocar o outro. E muitas vezes o livro não vai adiante justamente porque ele não conseguiu, né? A história não conseguiu tocar o outro no seu coração. E o que eu mais quero é isso. Não é escrever para mim, é escrever para esse outro que mora em mim. E aí é que está a dificuldade muitas vezes, né? A gente sair da gente mesmo e saber que a gente está ali diante de uma história, mas que essa história vai chegar em alguém. Então, é uma luta constante, é um trabalho árduo. Mas a gente tem que saber, né, pessoal, que quando a gente trabalha com humano, é assim, é mais difícil. É mais difícil conversar com os filhos, é mais difícil, antes de tomar uma atitude, de escutar ambos os lados, demora mais. Mas a resposta vem depois. O investimento é árduo, mas o retorno pode ter certeza, que é o que a gente muitas vezes nem imagina, né? Por conta de um papo diferenciado. Você acha, Lô, que a gente vive num mundo muito imediatista? O WhatsApp, é pra ontem. E quando a gente vê, a gente já está acelerado nisso. E isso atrapalha muito. Então, a poesia, a literatura e a arte não combinam com isso. Por isso que muitas vezes existe esse distanciamento de algumas pessoas, porque elas vêm de uma geração já ligada na tomada, como eu digo. E não tem digamos, essas habilidades bem trabalhadas, porque muitas vezes as pessoas, os cursos, enfim, se preocupam mais com o conteúdo do que com a questão humana. Sendo que conteúdo
Nós sabemos que isso é muito fácil de acessar nos dias de hoje, muito mais fácil do que no meu tempo. E se tu é bem trabalhado emocionalmente, se tu tem um emocional firme, seguro, tu vai poder te virar na parte cognitiva. Né? Então as duas coisas têm que andar juntas, só que eu acho que nesse momento muita gente está acelerando demais. O planeta já está perturbado com isso, né, todo. O ser humano está confundindo as coisas. E poesia do dia a dia, a arte em si não combina com isso. Por isso que existe o choque, né, com as questões humanas e as questões das pessoas que são muito e não entendem da importância do humano, né, da importância das ciências humanas, enfim, para o desenvolvimento das pessoas. Então... E a gente está aqui, olha só, Elo, na Feira do Livro em Caxias, no centro de Caxias, tem gente passando, tem gente parando. Isso aqui é um ponto mágico assim da cidade, né? É o coração mesmo, mas é um coração ritmado também. O que te parece tudo isso? São vários sentimentos que se reúnem, né? Eu lembro que nós tínhamos uma época lá atrás, em 2001, quando eu entrei na secretaria, tinha uma senhora, enfim, que morava aqui na praça e o nome dela era Tereza. E a Tereza dizia: deixa as meninas quietas, que éramos nós. Eu cuido das meninas, não incomodem, porque elas vêm trazer alegria para nós, que era a Feira do Livro. Então ela era assim, ela era bem... moradora de rua. Moradora de rua e ela dava bronca em todo mundo, mas em nós não. Porque a gente cumprimentava, a gente dava bom dia, a gente olhava para ela. Ela não era ignorada e nós não éramos indiferentes àquela pessoa que era a habitante da praça, porque essa praça é de todos e nós temos que ter esse entendimento de que nós estamos chegando aqui como uma espécie de invasores para as pessoas que transitam e que estão aqui. Então é importante respeitar o morador da praça, a pessoa que habita esse espaço. É difícil? Imagino que seja. Muitas vezes. Mas nós só tivemos ganho quando a gente começou, na época, a ter esse contato com essas pessoas. E eu vejo dessa forma, né, em tudo, que o ser humano não entendeu ainda que nós precisamos nos comunicar e nos comunicar através do coração. E é difícil, porque a gente tem que se despir, né, de muitas crenças, falsas crenças, de pré-julgamentos. Do nosso próprio medo, né, Lô, que a gente vai criando aquelas casquinhas assim, que vão virando crostas, que vão virando coisas mais engessadas, né? E os preconceitos começam pela gente, né? Vamos fazer um convite para o pessoal vir para a feira. Ai, tá tão legal, né, Elô? Depois da pandemia, o ano passado praticamente não... E o ano passado as pessoas estavam vindo para a feira, que ainda estava, né, junto com o pessoal da coordenação, mas todo mundo muito temeroso, né, com o pé atrás e todo mundo preocupado. E esse ano me parece que as pessoas estão mais leves. Então essa praça é de todos, gente. A Feira do Livro numa praça que é o lugar mais democrático. Essa praça é de todos, então venham para a feira. Nós temos aqui livros para todos os gostos, livros para todos os olhares, livros para pequenos, médios e grandes. Então vale a pena vir aqui. Ai, que legal! Eu quero ver a tua dica de leitura, que eu já estou de olho já. Presente de Natal, né, Lô? Ai, olha que vamos comprar maravilha. Tudo aqui na Feira do Livro. Nossa, tem coisa melhor, né? Do que tu encontrar um personagem que converse contigo, um personagem que te diga tudo aquilo que tu gostaria de ouvir muitas vezes e não escuta. Então pense nisso, porque o livro chama a gente, o livro vem pra gente. Helena Ferrante, A Filha Perdida. Gente, esse livro é impactante. Ele é impactante, tão impactante que eu estou lendo pela segunda vez. Porque ele me disse algumas coisas, depois me soprou outras, que eu quis verificar se eu estava ouvindo bem mesmo. Ouvindo coisas. É a história então de uma professora, né, com uma meia idade. Ela sai de férias, as filhas já crescerem, as filhas vão morar com o pai no Canadá, ela é italiana, né? E vai para o sul da Itália de férias. E nessas férias ela fica à beira-mar e ela encontra uma família, mas uma família com pessoas assim um pouco
rudes, digamos assim. E chama a atenção uma das pessoas, uma das mulheres, que é a Nina, e que é mãe de uma menina, a menina Helena. E essa menina não larga uma boneca que ela tem na mão. E essa Leda, que é a professora, ela fica olhando para a Nina e vê a reação dos outros em relação à Nina do mesmo jeito que a sua família tinha com ela. Então, gente, ela estabelece uma ligação com Nina e aí nasce uma relação um pouco diferente, porque ela começa a revelar e descobrir segredos nunca antes revelados da sua própria história, a partir dessa relação. E tem um detalhe, Vivi. A autora nos fisga já dizendo o seguinte, que as coisas mais difíceis de se dizer são aquelas que eu não consigo entender, que a gente não consegue entender. E a partir daí a história vai. Uau! Nossa, já estou interessadíssima. É a filha perdida da Intrínseca, então Helena Ferrante. Helena Ferrante. Ah, e tem outro detalhe, Vivi, chamar a atenção. A Helena Ferrante não tem a identidade, é um pseudônimo. Ninguém sabe quem é. Verdade. E já é mundialmente conhecida. Que delícia! Ai, Elô, nosso bate-papo assim, nós vamos encerrar por aqui, mas eu quero saber qual é o som que habita o teu coração. A gente falou tanto de comunicação com o coração e eu sei por que eu gosto tanto de ti, porque a gente se comunica assim com o coração também, muito, né? A gente fala a mesma língua também e é uma honra te ter aqui. Qual é o som que habita o teu coração assim, agora, aqui e agora? Aqui, esperançar. Não esperança daquele que espera, talvez não alcança, o esperançar daquele que realiza, porque a gente encontra pessoas que se preocupam com o humano, como tu, como pessoas que a gente sabe que estão aqui, né, na técnica, e pessoas que trabalham para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Isso que é o som que habita no meu coração, esperançar que 2022 seja melhor, muito melhor para todos nós. Ah, que legal, Elô. Obrigada. Obrigada, gente. Já que você falou da equipe, vamos chamar o pessoal aqui, porque temos uma garota que está se despedindo, a Aninha, vai se despedir de nós do estágio. Sério? Então vem o nosso agradecimento muito especial para ela. Sério? E o Alan, que é o cara que abraçou conosco os Sons do Coração também. Se a gente está aqui é por esses dois. Ai, obrigada, E eu gente. aproveito Obrigada, suas palavras para fazer uma homenagem para essas duas criaturas aí que abraçaram conosco e que fazem esse programa acontecer. Que legal, Alan, gente. obrigada por tudo, por acreditar nesse projeto. Aninha, obrigada por estagiar conosco. Altos voos para ti. Muito obrigada. Tá? E os Sons do Coração de hoje vai terminar bem assim, ó, com todo mundo aqui abraçado, desejando tudo de bom para você que tá aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.